Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. O Café com Política de hoje recebe o vereador de Belo Horizonte pelo Patriota, Gabriel Azevedo. Gabriel, bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Léo, bom dia, Thalita. Bom dia. Prazer estar com vocês. Gabriel, a volta às aulas, pelo menos nas escolas particulares de Belo Horizonte, foram retomadas hoje. A gente estima aí que 80% dos alunos estão em sala de aula neste momento. Como a Câmara Municipal de Belo Horizonte tem fiscalizado esse retorno, o protocolo aí sanitário está contento na sua avaliação? Ainda é cedo para dizer. O que a Câmara Municipal fez e faz nesse período é fiscalizar o que cabe ao município de Belo Horizonte. Hoje nós estamos retornando com as aulas nas escolas particulares. Segunda-feira que vem nós temos o retorno às escolas públicas para crianças de 0 a 5 anos. Isso tudo muito atrasado por conta de uma completa incompetência do governo federal. Lamentavelmente, as vacinas, essa sim, a segurança, a razão de uma volta a uma normalidade que a sociedade quer, ainda estão muito atrasadas. Lamentavelmente, em Belo Horizonte, a gente foi até 60 anos no começo dessa semana e, infelizmente, os professores, tanto da rede privada quanto da rede pública, ainda não estão vacinados como deveriam estar para que as escolas voltassem do jeito que deveria ser. Vereador, essa demora na vacinação, de acordo com os prefeitos e governadores, ela acontece pela falta de repasses de vacinas do governo federal. Há um atraso no governo federal, consequentemente faz com que essas vacinas também cheguem aí aos estados e municípios de forma atrasada. Mas falta dos governadores e prefeitos uma cobrança de forma mais insistente ao governo federal para que essa vacinação possa ocorrer de forma mais acelerada no país como um todo? Olha, prefeito e governador cumprem papel executivo nos seus municípios e na unidade federativa. Quem cobra presidente da República são os representantes do povo nas devidas unidades federativas, ou seja, os deputados federais, e os 3 representantes de cada unidade federativa e do Distrito Federal, os senadores. Acho que a demora de uma CPI para investigar o tema e do esclarecimento de por que razão a presidência da República jogou fora a oportunidade de comprar vacina como deveria e a oportunidade de garantir insumos para a fabricação no território nacional não é papel de prefeito e de governador, é papel de deputado federal e de senador. Esses têm que cobrar muito o presidente da República e o governo federal para que a distribuição cada vez mais confusa passe a acontecer. Se a gente vai analisar o calendário do Ministério da Saúde, uma hora se fala uma coisa, depois se fala outra. Isso me lembra muito aquela frase da ex-presidente Dilma Rousseff: quando a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta. Pelo jeito, o governo federal agora resolveu repaginar a regra e quando se chega na meta, corta-se pela metade ela. Ou seja, nós estamos com um calendário atrasado. O papel dos professores, ao meu ver, ela está completamente vacinada para voltar em sala de aula. Hoje, você vê a fala de algumas pessoas que são proprietárias de escolas particulares. Quem tinha, por exemplo, isso se lê hoje no jornal O Tempo, 100 alunos matriculados numa escola, passa a ter, por exemplo, 30 alunos, dos quais 5 estão resolvendo voltar de maneira presencial. É muito dura a vida de quem tem uma escola particular e, por vezes, isso vai ficar ainda mais complicado na escola pública. O desejável nisso tudo é uma aceleração da vacinação e os nossos representantes, deputados federais e senadores, sobretudo a Câmara dos Deputados, que nessa quinta-feira vai fazer valer uma série de votações dedicadas à educação, ao invés de estar tratando temas muito distantes da realidade dos brasileiros, como homeschooling e tantos outros, deveriam fazer com que a vacinação de professores e professoras seja mais acelerada. Esse papel de deputado federal e senador.
Nós estamos conversando no Café com Política de hoje com o vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, do Patriota. Gabriel, ainda falando sobre o cenário nacional, já que o senhor tem feito aí críticas à atuação do governo federal diante da pandemia, só que um dos prováveis destinos do presidente Jair Bolsonaro nas eleições deve ser justamente se filiar ao seu partido, ao Patriota. Como você vê essa questão? Será que você vai ter que mudar de discurso aí diante dessa filiação? Ô, Léo, jamais. Você certamente me conhece, sabe que tem uma coisa que eu não mudo, é a minha coerência. Em 2016, quando fui candidato a vereador em Belo Horizonte, eu já defendia que todo mundo pode ser candidato sem necessariamente estar filiado a um partido. E quando eu me filiei no PHS, eu assinei uma cláusula de independência. Durante 4 anos, meu mandato não serviu ao partido, mas serviu à cidade de Belo Horizonte. Tanto que, em 2018, quando o PHS resolve se fundir com o Podemos, eu fiquei cerca de 2 anos como um vereador sem partido na Câmara Municipal, mas não sem ideias e sem posições. Em 2020, quando eu resolvi ser candidato a vereador, o Patriota resolveu também aceitar o meu termo de independência. Eu estou filiado no partido justamente porque a Constituição exige que eu tenha um partido para disputar uma eleição. Nunca gostei do presidente, sou crítico a ele, e se ele resolver filiar ao Partido Patriota, o meu acordo com a legenda é justamente sair do partido, uma vez que ele fique completamente à vontade lá para fazer a sua campanha e eu fico completamente à vontade aqui, sem partido, para seguir como vereador de Belo Horizonte. Na verdade, eu até torço para que ele se filie, porque aí eu posso ficar mais uma vez sem partido. O Patriota tem aqui em Minas Gerais o meu respeito na figura dos seus dirigentes, porque tem comigo a coerência de manter o combinado e vamos manter o combinado. Se o presidente entrar por uma porta, eu saio por outra. Agora, vereador, vamos voltar a falar da questão de BH, da flexibilização. Já falamos sobre a volta às aulas, né, que acontece de forma gradual hoje para as escolas particulares. E a gente teve o primeiro fim de semana de flexibilização em BH, após aquele fechamento ainda antes do governo estadual decretar a onda roxa do Plano Minas Consciente. E alguns pontos registraram aglomeração, alguns pontos de atividade física, bares e restaurantes ainda que tenham funcionado apenas até às 4 horas da tarde. E a gente tem uma questão no estado, que é um projeto do deputado Cleitinho, de que todos os serviços tornem essenciais para evitar um novo fechamento. Queria saber se o senhor já viu, né, já pensou sobre esse projeto do deputado Cleitinho, e também queria saber qual é a sua opinião em relação ao comércio, a essa volta que acontece, já aconteceu, né, em alguns pontos, acontece também na região metropolitana de Belo Horizonte, cidades que são integradas e a gente sabe, e se esse foi o momento ideal para essa retomada total do comércio. Bom, eu também, lendo o jornal O Tempo hoje mais cedo, vi na coluna à parte que o deputado estadual Cleitinho Azevedo tem essa proposta. Eu acredito que ela não vai passar da Comissão de Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, porque me parece inconstitucional. Não é função de vereador ou de deputado estadual decretar ou definir o que é essencial. Eu já disse isso algumas vezes na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Esse é um papel da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Ao decretar a essenciabilidade de um serviço, você está mudando, por vezes, até regras trabalhistas. E isso não me parece a medida mais acertada no âmbito municipal e no âmbito estadual, com todo respeito ao desejo do deputado estadual. Em minha opinião, nós estamos num cenário que pode ser comparado a de uma guerra. E diante de uma guerra, as sociedades passam por provações. Belo Horizonte se mantém como uma cidade onde o número de mortos pelo coronavírus tem um índice melhor em relação a outras cidades com os mesmos habitantes, e isso se deve, é claro, à única medida que até hoje, na ausência de vacina, se prova necessária e suficiente para conter o novo coronavírus. O que ocorre é que a Prefeitura de Belo Horizonte criou um conselho, um comitê com epidemiologistas e com profissionais que definem quando índices permitem uma reabertura ou quando eles fazem com que seja necessário um fechamento. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, foi possível flexibilizar a abertura de comércios, de academias e de tantos outros serviços
que fazem falta não só para a cidade, mas também para aqueles que estão na ponta do comércio, da economia e vêm sofrendo com isso. O que eu acho é que, se os especialistas permitem essa abertura, ela deve ocorrer respeitando os protocolos sanitários. Se todos nós nos lembrarmos que é importante utilizar a máscara, que é importante utilizar o álcool em gel, que o distanciamento social, que o tão comum abraço e beijinho, que é uma coisa que o brasileiro gosta de fazer, tem que ser deixado dessa hora, e que as regras têm que ser sentidas e obedecidas, vocês vão ver que é possível, inclusive, avançar na flexibilização sem disseminar o vírus. Então, eu respeito a ciência. Se o comitê permitiu essa flexibilização, que significa para muitos comerciantes e empresários um alívio, porque a gente está precisando trabalhar e está precisando comercializar, e eu, obviamente, vou celebrar um passo adiante que Belo Horizonte está dando. Se a cidade respeitar essas regras, certamente essa flexibilização vai avançar. Se a cidade não respeitar, vimos nesse final de semana, por exemplo, a gente fazendo uma festa no aglomerado da Serra, 1.000 pessoas num baile funk. Esses sim são responsáveis pelo fechamento da cidade, mais do que qualquer outro decreto e qualquer decisão política. É isso, Gabriel Azevedo, vereador do Patriota. Gabriel, e agora rapidinho, antes da gente fazer o nosso bate-pronto, vamos falar sobre a CCJ na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mudou as regras, está mais rígida e tem gerado aí uma disputa interna. Conta pra gente aí como que tá a situação. O que existe na Câmara Municipal de Belo Horizonte, ao contrário da Assembleia e da Câmara, é uma Comissão de Legislação e Justiça, CLJ. Na Assembleia nós temos a CCJ, na Câmara também. Em ambas, você já tinha o caráter terminativo. Para todo mundo que está me ouvindo aí, projeto de lei é como se fosse um filtro de barro. Você passa por uma série de camadas para, na hora que for votar no plenário, já estar com a água limpa, transparente. E o que acontece é que, às vezes, vereadores, deputados federais, estaduais, resolvem fazer projeto de lei um pouco sem pé nem cabeça. Vamos dizer, Léo, que você protocole aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte que toda fonte de água ia se transformar numa fonte de mel e que também todas as estátuas de Belo Horizonte iam se cobrir de ouro para que cada cidadão tivesse 50 moedas de ouro à sua disposição. Sua ideia é até muito boa, mas ela contraria algumas regras em relação ao que pode ser feito pelo município, sobretudo em relação à Constituição. O nosso papel, portanto, às vezes é um pouco chato mesmo, é de filtrar o que os colegas propõem para que você não tenha no plenário uma perda de tempo. Então, desde o final de 2019, até participei muito desse processo, a Comissão de Legislação e Justiça da Câmara voltou a ter um caráter terminativo. Se a gente identifica a inconstitucionalidade, ou seja, que o projeto de lei não pode ir adiante porque ele vai contra a Constituição da República ou a Constituição do Estado, ele para ali. Claro, isso nem sempre é tão bem-vindo por alguns colegas, sobretudo por aqueles que gostam de fazer um projeto de lei que, por vezes, vai agradar o eleitorado, mas não vai virar lei no final das contas, porque ele pode até ser aprovado no plenário, mas vai ser vetado pelo prefeito e vai ser mantido o veto na Câmara. Disputa de poder é uma coisa normal em política. Câmara Municipal não é playground, é um lugar onde as pessoas estão lá para exercer o poder, e um dos meus compromissos é fazer essa cidade não perder nem tempo, nem dinheiro, sobretudo quando o assunto é ficar fazendo projeto de lei que não vai resultar em nada concreto para a cidade. Nós estamos no meio de uma pandemia, se tem uma coisa que a gente não pode perder, nem tempo e nem dinheiro, é fazer projeto de lei, não que seja em quantidade enorme, mas que seja em qualidade para a cidade. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas objetivas, o senhor já conhece o quadro. Para começar, vereador, volta às aulas. Necessária com os cuidados. Economia e coronavírus. Sem vacina, não vamos ter crescimento econômico. Reabertura do comércio. Deve seguir os protocolos indicados pelo município. Vacinação. Prioridade total e falha completa do governo federal. Prefeito Alexandre Calil. Tem se esforçado para garantir as vidas na cidade de Belo Horizonte. Presidente Bolsonaro no partido do senhor. A desculpa perfeita para ficar novamente sem partido. Gabriel Azevedo, vereador de Belo Horizonte, do Patriota, foi o nosso convidado de hoje. Obrigada, viu, vereador, pela participação do senhor.
Obrigado a vocês dois, Léo, Thalita, um abraço, até a próxima aqui na Rádio Super.